Olá pessoal, Tairo Rabal da Engineer Audio. Hoje para aqui para responder uma pergunta que o amigo fez aí sobre qual a distância máxima que eu posso captar com o microfone cardioide. Eu falei que a distância máxima, ela, em teoria, é infinita. Depende do seu critério de qualidade. O que você quer nesse som? Você que vai estabelecer esse critério, né? Quer uma voz limpa. Então, se você quer uma voz limpa, o que vai definir a distância máxima que você pode usar o microfone cardioide numa linha reta, não seja no eixo do microfone, vai depender muito do tratamento acústico do ambiente, né? Então, e aí a gente está trabalhando com a relação entre estar influência do campo direto e influência do campo reverberante. No campo direto é aquela porção de espaço que a gente está em relação à fonte sonora, que no caso é a minha voz, em que nós estamos sob maior influência do som que sai diretamente da minha boca, né? E você tem uma medida chamada distância crítica, que é o ponto onde você escuta com a mesma intensidade o som direto e o som reverberante, né? Que é a influência do campo reverberante. A partir da distância crítica, após a distância crítica, você começa a ouvir mais o ambiente do que a voz diretamente, ou a fonte sonora diretamente, ok? Então aqui tem um exemplo bem legal para a gente ver. Eu estou aqui num ambiente acusticamente tratado, que é onde eu trabalho, é um auditório. Tem carpete no chão, cadeiras acolchoadas, o teto tem um certo tratamento acústico também, né? Então aqui eu consigo falar com o celular, o ambiente absorve grande parte da energia da minha voz, não devolve de volta para superfícies e aí cria aquela reverberação que a gente ouve, né? Então a gente consegue ter esse nível de voz aqui. Eu não vou alterar a distância do celular para a minha boca e vou entrar aqui num ambiente totalmente diferente, que não tem tratamento acústico nenhum, tem um campo reverberante muito forte. Vocês vão ver a diferença, vou continuar falando. Quando eu entrar nesse campo reverberante, olha como é que muda o som da minha voz, ok? Então, esse é um exemplo clássico em que você está vendo a influência do ambiente, da acústica, como ela determina e prejudica muito a qualidade da transmissão da minha voz. Então, se o seu critério for uma voz limpa, esse ambiente aqui já vai alterar totalmente a distância que você pode utilizar, afastar o microfone direcional em relação à minha boca. Você vai ter que trabalhar com o microfone mais ou menos nessa distância aqui para você ter um som limpo. E toda a reverberação vai ser aquilo que a gente falou, que você vai chamar de ruído, ok? Então, a sua resposta tem a ver muito com acústica. Isso vai definir de forma impressionante. E também imagino que a minha voz alterou muito de volume, ela subiu muito de volume quando entrei nesse espaço reverberante, né? Isso para vocês terem noção do quanto você tem de ganho acústico, né? Quanto que as paredes reflexivas, elas aumentam, amplificam o som. Então, quando você faz um som num ambiente como esse, suas caixas rendem muito. O som fica uma bosta, porque tem muita reverberação, né? Mas quando você vem para um ambiente como esse aqui, ó, né, que você tem já um tratamento acústico diferenciado, olha aí, a minha voz deve ter até diminuído um pouco de volume, né? Porque eu não tenho mais a devolução da sala, a sala não devolve a minha voz para somar com a voz original, em tempo diferente criar uma certa amplificação, uma impressão de amplitude, ok? Pessoal, um outro fator muito importante é o chamado fator de distância, distance factor. Tem um artigo muito legal da Chuva, vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês acessarem e darem uma lida. O fator de distância avalia os microfones, né, quanto a seu padrão polar. Então, tomando como base um microfone omnidirecional, o que é um microfone omnidirecional? De padrão polar ou figura de captação omnidirecional. É um microfone que capta todas as frequências com a mesma intensidade em todas as direções, ok? Virtualmente isso é um microfone omnidirecional. Nossos ouvidos são mais ou menos assim, ok? Então você consegue, com o microfone omnidirecional, a 1 metro de distância dele, tomando como padrão essa distância. Se você trocar esse microfone omnidirecional por um microfone cardioide, você tem um fator de distância de 1.7 comparado com o microfone omnidirecional, ok? Então, omnidirecional é 1.0, cardioide é 1.7. Quer dizer que você consegue ir 70% mais longe em relação ao microfone e continuar tendo a mesma qualidade na sua gravação de voz. Se você mudar para um padrão
supercardioide, você vai experimentar aí 1.9 de fator de distância comparado com o microfone omnidirecional. Então você consegue ir 90% mais longe do que você conseguia aí e obter aquela mesma qualidade no microfone omnidirecional. Tudo isso tem a ver com a gente falou, a questão da acústica, da dispersão da energia em torno do campo sonoro e como o microfone capta isso, né? Então, se você for para um microfone hipercardioide, o fator de distância já sobe para 2. Então, você já consegue utilizar o dobro de distância em relação ao microfone e ter, teoricamente, a mesma qualidade de gravação em relação ao microfone omnidirecional. Lembrando, óbvio, que você vai ter que fazer um ajustezinho de ganho aí, você está mais longe, né? Então, como a gente já estudou isso aí na questão da lei do inverso dos quadrados, uma fonte pontual, a cada dobro de distância, né, a gente tem aquela redução de 6 decibel na emissão da fonte sonora, né, num campo livre, sem reverberação. Então você vai precisar fazer um ajustezinho no ganho no microfone aí. No caso de um shotgun, já muda para 3.0 o fator de distância. Então por isso que o shotgun, aquele microfone parece uma espingarda, né, compridão, com aqueles tubos de interferência, ele consegue pegar o som que vem rebatendo pelo ambiente e quer entrar no microfone, ao entrar no tubo, ele tem a mesma tendência a ir para um lado do tubo ou para o outro lado do tubo. Então, se ele tem a mesma tendência de ir para um lado e para o outro, esse som que entra na lateral do microfone acaba não movimentando o diafragma, porque a mesma força que puxa o diafragma é a mesma que empurra. Então, é por isso que o tubo de interferência é um troço muito genial que faz você ter uma diretividade muito grande com o microfone, ok? Então, dá uma olhadinha no artigo da Shure, tá muito legal. Eu botei a tabelinha para vocês verem aí. Espero que a gente tenha conseguido responder essa questão, que é uma coisa boba, mas você vai abrindo uma caixa de Pandora, não acaba nunca. E tem gente que vai ver o vídeo e vai falar, foi muito impreciso, e foi. Falei de uma forma bem simples para a gente poder entender. O problema, a bronca é muito mais, o buraco é muito mais embaixo, se a gente for considerar a questão de ruído, questão de reverberação, difusão, absorção, reflexão. Então, é só uma câmara anecoica mesmo, que seria um espaço onde a gente conseguiria anular toda a influência do ambiente para a gente poder avaliar isso aí, né? E algum dos companheiros aí tem alguma câmerazinha anecoica em casa para a gente usar aí? Um abraço!